Olá pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje a gente vai ver teoria dos conjuntos. É uma aula um pouco mais teórica, um pouco mais maçante. Por conta disso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em alguns vídeos, tudo bem? Para que vocês não xinguem a coitada da minha mãe. Combinado? Então pessoal, eu tenho primeiro conceitos primitivos. Aqui na álgebra a gente tem dois conceitos primitivos, que é elemento e conjunto. Você sabe o que é um elemento, você sabe o que é um conjunto. Mas é difícil definir o que é cada um, entende? Imagina só, se eu pego o conjunto dos números pares, o 2 é um elemento desse conjunto. Você consegue abstrair o que é o conjunto dos números pares, o que é o elemento 2, mas é difícil definir exatamente o que é um elemento e o que é um conjunto. Tudo bem? Então, esses aqui são chamados de conceitos primitivos. Como que eu faço a representação de um conjunto, pessoal? A representação de um conjunto eu posso fazer de três maneiras. Primeiro, enumeração. Pensa no conjunto das vogais. Enumerar é falar todas as vogais que estão ali dentro. A, E, I, O e U. Tudo bem? O que mais que eu tenho? Eu posso representar pela propriedade. X, tal que, essa barrinha, né? Tal que X é vogal. Você fala, ô Fausto, você tá ficando louco. X não é vogal. Por que você escreveu aqui? X é vogal. Gente, o X é o que ele quiser ser. O X aqui, ó, é só abstrair. Sabe? X, tal que X é vogal. Significa que o X é igual a A, o X é igual a E, o X é igual a I, o X igual a O e o X igual a U. Tudo bem? Eu só escrevi aqui qual é a característica, qual é a propriedade desse meu conjunto. Tá? E tem outro que a gente vai usar bastante, o Enem adora, que é o diagrama de Van Euler. Lembra das bolinhas? Geralmente, eu acho que você já deve ter feito esse diagrama para fazer a intersecção, lembra? Duas bolinhas, quando eu tenho três bolinhas assim, com certeza você já deve ter feito exercício desse. Já já a gente faz ele, tudo bem? Então, ó, diagrama de Van Euler, eu coloco as bolinhas e coloco aqui, ó, pontinho para cada um dos elementos que estão ali dentro. Tudo bem? Se é o conjunto das vogais, que a gente está brincando aqui, então, ó, A, E, I, O e U. Tudo bem? Então tá, espero que sim, pessoal. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí que eu vou respondendo. E conjunto unitário. O que é o conjunto unitário, pessoal? Conjunto unitário, o próprio nome já diz, é o conjunto que tem um elemento. Por exemplo, o conjunto dos números primos positivos que são pares. Fala para mim, quantos números primos positivos são pares? Não é só o 2? Então é o conjunto unitário. Conjunto vazio. O que é o conjunto vazio, pessoal? É um conjunto que não tem nada, né? O próprio nome já diz. Eu posso representar assim, ou eu posso representar desse jeito. Você fala assim, ah, professor, tive uma ideia. Eu vou criar o conjunto super vazio, ó. Vou juntar esses dois num conjunto só. Posso criar o conjunto super vazio? Não pode. Por quê? Esse conjunto não é mais vazio. Esse conjunto é um conjunto unitário. Tá, pessoal? Isso daqui, ó, ele é unitário. Por que ele é um conjunto unitário, pessoal? Porque ele tem um elemento ali dentro. Qual é o elemento que está ali dentro? O próprio conjunto vazio. Isso é meio difícil de entender, né? Repara, o conjunto vazio é um elemento desse conjunto. Então é um conjunto unitário. O conjunto que só tem um elemento. Que elemento que é esse? O próprio conjunto vazio. É uma ideia um pouco abstrata, mas deu para entender? Espero que sim, ó. E agora, ó, agora eu tenho assim, ó, contido e pertence. Qual é a diferença entre contido e pertence? A ideia dos dois é a mesma. A ideia deles representa que algo, imagina só, um conjunto está dentro do outro, um elemento está dentro do outro. Essa ideia é a mesma. O que difere? O contido, que é esse C, eu uso para conjunto. Eu vou usar para conjunto. E o pertence? Pessoal, o pertence eu vou usar para elemento. Reparem vocês, ó. Lembra um C. Então, se lembra um C, eu vou usar para conjunto. Lembra um E. Se lembra um E, eu vou usar para elemento. Deixa eu ver se ficou claro. Vamos lá, ó.
Se eu pego o conjunto A, que é formado por 1, 2, 3, o conjunto 4 e 5. Se eu pego só um, ele é um elemento de A. Se ele é um elemento, eu vou usar o quê? O pertence ou o contido, o E ou C. Um elemento, eu vou usar o pertence, tá bom? Pertence, contido. E agora, ó, o 2. Com esse conjunto, eu consigo formar o conjunto que tem o 2? Sim, consigo, né? O 2 está ali dentro. Então, eu vou usar o contido, o Czinho do contido. E agora, ó, 3 e o 7. Com esses elementos aqui, eu consigo formar o conjunto que tem o 3 e o 7? Não, pessoal, eu não consigo formar. Se eu não consigo formar, na matemática, eu risco, tá? Eu vou colocar aqui mais fechadinho um pouco, né? Então, como que eu faço? Ó, se está sem risco, o conjunto que tem o 2 está contido no conjunto A. Aqui não está contido. O risco é não. Então, pega aqui, ó, o 4. Ah, esse 4 dá uma dorzinha de cabeça. Imagino que alguns pensaram aí, ó, em responder conjunto, né? Responder o contido, porque é um conjunto, e alguns para elemento. Sabe o que está certo aqui? Nesse caso, faltou o Azinho aqui, só para a gente deixar bonitinho. O que eu vou fazer? O 4, ele está, ó, ele pertence ao conjunto A. Pertence, cuidado, ele pertence. Você fala, professor, mas é um conjunto. Mas ele é um elemento. Então, esse conjunto é um conjunto que é um elemento do conjunto A. Se ele é um elemento do conjunto A, então ele pertence, porque ele é um elemento. É um conjunto que é um elemento. A aula de hoje é um devaneio, né? Desculpa. Aí, pessoal, ó, o que eu vou fazer? O 8. O 8 não está aqui dentro. Se o 8 não está aqui dentro, então eu vou colocar o pertence riscado, que é o não pertence. E agora, pessoal, o vazio. O vazio é o conjunto vazio. O conjunto vazio está dentro de tudo. Tudo. Se o vazio está dentro de tudo, eu vou usar o contido. Por quê? O vazio está ali dentro. Tudo bem, pessoal? O que mais? Se eu pego aqui, ó, 2, o conjunto 4 e o 5. 2, 4 e 5. Eu não consigo formar o subconjunto com esses elementos aqui? Se é subconjunto, então está contido. E o 5? Olha, o 5 está dentro de A. 5 é um elemento. Então, vou usar o pertence. Tudo bem, pessoal? Olha, ó, essa aula é um pouco mais teórica. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte da teoria dos conjuntos. Tá joia, pessoal? Vida longa e próspera.